Pastor Érico, furacão Francine se aproxima da Louisiana e estado de emergência é declarado nos Estados Unidos. Pastor, esse furacão, em época de eleição, vai beneficiar mais a Kamala Harris ou Donald Trump? Depende da atitude que eles tomarem. Eu me lembro que quando o presidente era conservador, ele advogava que o governo não precisava ficar gastando dinheiro com um órgão chamado FEMA, que previa esses furacões. E ele defendia que tinha que economizar esse dinheiro. E logo a seguir veio um furacão, pronto, jogou a candidatura do homem por terra. Depois ele voltou atrás, mas não adiantava mais. Agora não sabemos, depende da atitude de cada um. Mas esse furacão pode atingir ou não. É interessante, já foi estabelecido, verificado, que existe uma época de furacões no hemisfério norte, principalmente sobre os Estados Unidos, que é de 13 de agosto, eu não sei se é 3 ou 13 de setembro. Esse período de agosto até setembro é o período em que a água está mais quente no Oceano Atlântico Norte, entre a Europa e os Estados Unidos, e forma, em geral, esses furacões. Interessante, esses furacões raramente vão lá para a Europa. Normalmente o vento sempre traz para os Estados Unidos, que de vez em quando estão sofrendo. Esse estado da Louisiana é um estado relativamente central, não é nem Flórida no sul, nem Nova York, New Jersey lá no norte, Massachusetts, é ali mais pelo centro. E pode causar estrago. Nunca se sabe com antecedência. Se ele acelerar muito, ganhar força, ventos ficarem muito fortes, aí eles tocam um alarme lá, populações correm, vão para outras cidades e, enfim, eles acionam todos os preparativos de emergência. Mas isso depende de cada caso. Então, quando um furacão se forma, eles ficam de antena levantada para as notícias do que está acontecendo. Aviões sobrevoam o furacão lá do alto para fotografar o olho do furacão, para ver o que está acontecendo ali e por aí vai. Quando o furacão vem, ele pode trazer chuvas fortes, o vento destruidor, um estrago muito grande. Mas os candidatos, eu creio que o Trump tem um pouco mais cacife, autoridade para falar nisso, porque ele invoca o nome do Senhor, o que a Kamala Harris não faz. O Trump invoca o nome do Senhor e já aconteceu, quando um furacão ameaçador, terrível, ameaçava destruir o Texas, vindo lá pelo sul, ele pediu que o povo orasse, buscasse o Senhor. Houve muitos que oraram e Deus desviou o furacão, que não causou estrago nenhum. Então aquilo somou pontos, digamos assim, para o então presidente Trump. Hoje ele é candidato e certamente, se for chamado a se pronunciar sobre furacões, ele vai levantar o nome de Deus, vai dizer que isso é de Deus, que o povo precisa orar, se voltar para Deus, coisa desse tipo, e certamente ele vai ganhar o apoio aí dos cristãos. Mas os cristãos já não são muitos nos Estados Unidos. Talvez já metade da população já professe o ateísmo. Então, é uma situação assim delicada nos Estados Unidos. Realmente, nós entendemos que o furacão vem de Deus. Deus é quem move todas as secas, as chuvaradas, os furacões, terremotos, tempestades, vulcões. É Deus quem move tudo isso. E, segundo o Apocalipse, isso tudo vai num crescendo, vai aumentando de intensidade, de frequência. É Deus agindo para despertar a humanidade. E vamos ver o que os norte-americanos vão entender disso. Se o furacão for fraquinho, eles não vão nem dar bola e vão continuar na soberba deles. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho interessante, alguém estava dizendo, pois é,
época dos furacões já está acabando e não aconteceu nenhum ainda. Isso contrariando as previsões, contrariando a ciência. Mas aí, se já tem um se aproximando, significa que Deus agiu, mesmo no apagar das luzes, ou seja, no final dessa época que eles, pela ciência, têm como época de furacões, mesmo no final eles já estavam comemorando, parece que vem um aí, que Deus use tudo isso para despertar vidas, principalmente do povo dele lá na América do Norte.